Fala burguesia, beleza? Como vocês estão? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo aqui que a gente vai falar sobre diversificação. Isso daí vai ser muito bom aí para quando vocês estiverem montando a carteira. Vai fazer parte da série O Mínimo que você precisa saber para investir, tá? Ah, então eu vou falar de algumas coisas. Eu vou falar de parte de risco sistêmico e risco não sistêmico, em C Sharp, e depois eu vou trazer um pouco essa belezinha aqui, ó. Curva de Markowitz, tá? Que a gente chama de fronteira eficiente, que é a relação risco-retorno de dois ativos quando você estiver observando, né? Só deixa eu ver aqui se realmente tá gravando a tela, só um momento. Beleza, tá gravando sim. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente teve uns vídeos aí falando de risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, né? Então, o que acontece? Quando você faz uma diversificação numa carteira, a tendência é que o seu risco ele diminua, tá? Então, quanto maior a diversificação, mais diversificação, risco menor. Isso faz sentido, porque se você coloca em ativos que aproveitam vários cenários da economia, você sempre vai estar ganhando alguma parte, mesmo que alguma coisa estiver perdendo. E, consequentemente, quanto menor a diversificação, maior o risco, tá? Isso daqui a gente consegue prever, tá? É claro, ninguém tem bola de cristal, né? Mas quando você faz uma diversificação, você meio que está tentando prever aí o que vai acontecer. Só que existe uma coisa que chama risco sistêmico. O que é um risco sistêmico? O risco do sistema. Então, dá uma pane na economia, governo quebrar, essas coisas. A gente teve um exemplo muito claro aí que foi a Covid, né? A pandemia. Então isso entra no risco sistêmico. É o risco que a gente não consegue prever. Claro, existem pessoas aí que se posicionaram antes em alguns ativos aí. Acontece, tá? A pessoa teve sorte, porém nem ele esperava, né? Acontece essa porrada de circuit breaker na bolsa. Ele foi lá olhar um mês depois, o cara tinha ganhado muito dinheiro. Acontece, como acontece também gente que perdeu muita grana, né? E como que a gente consegue fazer uma boa diversificação? Primeiro a gente tem que olhar a correlação de ativo, tá? Então, sempre procurar ativos que têm uma correlação inversamente proporcional, tá? Então, eu trouxe aqui dois ativos para a gente estudar. O primeiro, BOVA11 e o outro, IVVB11. IVVB11, para quem não conhece, é um ETF que replica o S&P dolarizado. Seu ganho em real, só que ele replica o S&P em dólar. Então, se o S&P ficar no 0 a 0 e o dólar subir, você acaba ganhando com ele também. Então, vamos lá. Pegar aqui, por exemplo, que reflete. A gente pode ver aqui, ó, em 2018, na greve dos caminhoneiros. O que aconteceu? O Ibovespa caiu, né? Aí refletiu no BOVA, só que o dólar subiu. Então, o S&P, o IBVB11 aqui nesse caso, valorizou. Isso mostra que são ativos que eles têm uma correlação aí meio praticamente inversamente proporcional. Claro que se o S&P está subindo, a Bolsa Brasileira está subindo porque a maioria da economia global é atrelada aos Estados Unidos, né? Então, se a gente for falar de uma correlação entre eles, seria uma correlação fraca, né? Então, um pouco de estatística aí, uma correlação ela vai de -1, que é uma correlação negativa, e mais 1, né? 0 é uma correlação fraca.
Então, a gente pode ter um exemplo também, Ibovespa versus dólar, já é uma correlação negativa. Então, quando o Ibovespa está subindo, teoricamente o dólar está caindo porque está entrando dólar no Brasil e o pessoal está comprando bolsa. Agora, quando a bolsa está caindo, o pessoal está saindo do Brasil, está tirando dinheiro em dólar e está voltando, sei lá, para um título público americano, né? Que sempre que acontece uma crise, os investidores tendem a retornar no seu investimento original. Aqui a gente vê claro que o S&P subiu muito, né? Bateu recorde aí, mas aqui também tem uma ajuda do dólar nesse sentido. Então, a diversificação ela tende a suprir essas lacunas. Quando um ativo ele está caindo, você ter outro que está subindo, isso cria uma defesa na carteira. Um outro exemplo aí é o ouro, né? O ouro é um excelente ativo de defesa de carteira. E como que você pode colocar em proporção dentro da sua carteira de investimentos? Digamos que você tem dois ativos, né? Aqui eu já deixei aqui pré-estabelecido alguns valores, tá? Suponha que você está olhando dois ativos, um ativo A e um ativo B. Nos últimos 12 meses, essa foi a performance do ativo A, dando um total de retorno de 20,79%, uma média aqui de 1,73%, tá? Um desvio padrão de 7,88%. Desvio padrão dentro do mercado financeiro a gente calcula como risco de mercado, tá? Nossa, tá um pouco antigo isso aqui, né? Na época que eu fiz isso aqui, a Selic estava 6,5%. Vamos atualizar aqui para 2%. Você vê que muda aqui. E um ativo B, né? Aqui eu fiz querer ser realmente inversamente proporcional nesse caso, tá? E aqui seria uma soma, né, dos dois, num portfólio. Aqui a média de retorno do ativo B e o desvio padrão dele. Veja que o ativo B ele tem mais risco do que o ativo A. Então, o que quer dizer essa fronteira eficiente, Markowitz, né? Aposto que pouca gente aí já ouviu falar. Ele vai olhar esses dois ativos, ele vai mostrar qual que é a melhor relação risco-retorno entre esses dois ativos. Então, suponha que você tem 10 mil reais, né, para você investir. Pô, compensa ou comprar quantos do ativo A e quantos por cento do ativo B? Com o menor risco. Então, aqui, perante a vários cálculos, né? Depois, se vocês quiserem, podem escrever nos comentários se vocês querem essa tabela aqui. Eu só fiz essa tabela aqui para calcular dois ativos, tá? Então, vamos lá. Aqui na fronteira eficiente, qual que é a melhor relação risco-retorno? Bom, o menor risco que ele está dando aqui, ele dá um retorno de 2%, tá? Então, vamos ver aqui, 2%, você tem um desvio padrão aqui, coisa de 0,7%, 2%. Então, aqui ele está pegando 80% de alocação no ativo A e 20% no ativo B. Então, a melhor relação aqui seria até essa faixa de 1,73. Passou disso aqui, ó, então seria essa curvinha bem pequena aqui, de 2% até 2,27 você poderia trabalhar na melhor relação risco-retorno. Passou disso, fica muito arriscado, né? E para baixo de 2%, onde você vai colocar muito mais ativo A, também você está aumentando o seu risco, né? Então, de 2 a 2,27, você pode trabalhar aí alocação no ativo A de
80% a 60% no ativo A, tá? Aqui uma melhor relação aqui para mim, meu perfil, eu colocaria essa aqui, tá? 60% no ativo A e 40% no ativo B. Então, a fronteira eficiente de Markowitz, ele vai mostrar isso. Ele vai olhar dois ativos, a performance que eles teve, através do desvio padrão e do percentual de alocação, né? Como se você estivesse alocando metade da carteira, ele vai dar para você qual que é a melhor alocação possível, com o menor risco, ok? Aí entrando um pouco na questão de índice Sharpe. Índice Sharpe nada mais é também do que você fazer um cálculo da melhor relação de risco-retorno, tirando a taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco aqui no Brasil? É a Selic, o CDI, tá? Então, como que seria uma conta aí, né? Você tem o Sharp, que seria a rentabilidade esperada menos taxa livre de risco, tá? Dividido pelo desvio padrão. Como que eu acho o desvio padrão? Já vou te mostrar para vocês na HP. Então, se você tem um ativo vamos pegar os últimos 12 meses dele, foi uma performance de 8% no ano. A Selic agora tá 2%, e o desvio padrão dele é de 1,4. O que quer dizer esse 1,4? Ele pode oscilar 1,4 positivo, 1,4 negativo, tá? É o que ele vai se desviar da média de retorno. Então, nessa conta ficaria 8% menos 2 vai dar 6%. Fazendo conta de padeira aqui, tá? 6% dividido por 1,4, você teria um índice Sharpe de 4,28, tá? Sharp de 4,28. O que quer dizer índice Sharp? Índice Sharp quanto maior, melhor. Então você pode comparar dois investimentos assim. Se você pega um outro investimento que tem um Sharp de 3%, então quer dizer que esse que está pagando 8%, ele está melhor, ele rende melhor. Então, se a gente voltar aqui nessa tabela, é claro, o ativo B, ele tem um índice Sharp muito melhor do que o ativo A, embora seja muito próximo, mas ele é melhor. Pô, então não compensaria investir só no ativo B? Depende do seu apetite a risco, né? E o quanto que você vai ficar exposto só num ativo só. Suponha que aqui fosse bolsa e aqui fosse dólar, por exemplo. Então, o Markowitz, a fronteira eficiente de Markowitz, ela vai trazer isso aí, a melhor relação. E o portfólio ficou com Sharp de 5,98. É um ótimo Sharp aí nesse caso. Vou mostrar para vocês aqui como vocês podem achar o desvio padrão, tá? Só um minuto, deixa carregar aqui.
Ih, tá travado. Beleza, vamos entrar aqui no programa. Tem uma HP online que permite aí estar calculando, tá? O que nós vai ter que fazer? Sempre que a gente for calcular desvio padrão, primeiro a gente tem que achar a média, tá? Beleza. Vamos lá, limpar o cachê da calculadora FCLX. Então vamos pegar aqui uma amostra de 3 indivíduos, né? Então vamos lá, 2, Enter, somatório mais, tá? Então você colocou aqui o primeiro dígito, 1 negativo. Quando você coloca negativo na HP, você coloca 1 CHS, troquei o sinal, Enter, somatório mais. E a próxima rentabilidade aqui, 2.1, Enter, somatório mais. Beleza, coloquei aqui. Aí o que eu vou fazer? Embaixo do zero, putz, está difícil de enxergar aqui. Ó, embaixo do zero tem um X com tracinho em cima, em azul. Então sempre que você está na HP, você quer acessar esse dado, né? Então você vai apertar o G, ele apareceu aqui no visor, 0. Então a minha média aqui de retorno dessa amostra foi de 1.03. Agora, se eu quero descobrir o desvio padrão, eu vou apertar G, S, né? Aqui é o símbolo do S, bem no ponto, G ponto. Meu desvio padrão foi de 1.76. Então, esse seria o meu risco. Então, se você pegar, por exemplo, um fundo de investimento, você pega lá os últimos 12 meses, acha a média de retorno. E daí você automaticamente já entra no desvio padrão. Para a gente não ter que ficar calculando raiz quadrada, essas coisas, né? Na HP fica muito mais simples, tá? Vai limpar o cachê, beleza. Então é isso, é um vídeo rápido aí falando um pouco sobre diversificação de portfólio. Espero que tenha ficado claro a importância de diversificar, a importância de buscar ativos que são inversamente proporcional, tá? Que isso daí, claro, às vezes você pode pensar, pô, mas minha carteira não anda, eu não ganho dinheiro, mas no longo prazo isso tende a ser muito e muito saudável, tá? Você consegue se proteger bem, mesmo que você não saiba fazer uma análise profunda de investimento, ler cenário econômico, qual ativo investir, só do fato aí de você estar diversificando um portfólio, você já está fazendo a lição de casa correta, beleza? Boa noite aí para todos, já está noite aqui, e a gente se vê na próxima. Tchau!